Olá, salve! Temos um convite. Sim, eu, Ana Cristina e o Júlio César das Minas Gerais. Vamos fazer uma viagem em 4 tempos. Abordaremos a cultura racional na sua plenitude. A ciência será o carro-chefe. Tudo isso na visão do estudante de cultura racional, escritor, compositor, cantor, artista plástico Roberto Rios. Como diz o amigo e irmão de caminhada Júlio César das Minas Gerais, apertem os cintos e viajem na nossa viagem. Eu começo. Parecia que tínhamos encontrado em Einstein a solução para o prolongamento dos anos de vida, somado a uma expansão de horizontes espaciais. A lei da relatividade de Einstein é fundamental para as viagens espaciais, pois estabelece que a velocidade da luz no vácuo é o limite de velocidade absoluto do universo, e também descreve como o tempo e o espaço são afetados pelo movimento e pela gravidade. Para exemplificar os efeitos da teoria, imagine 2 irmãos, gêmeos idênticos. Um consegue um emprego como astronauta e pega um foguete rumo ao espaço profundo. O outro fica na Terra. Quando o gêmeo viajante retorna para casa, ele descobre que é mais jovem do que o seu irmão. Este é o paradoxo dos gêmeos de Einstein. E, embora ele soe estranho, pela teoria da relatividade, ele é absolutamente verdadeiro. A teoria da relatividade nos diz que, quanto mais rápido você viajar pelo espaço, mais lentamente você viajará pelo tempo. Mas, como se trata de uma teoria extremamente extravagante, muitas especulações passaram a existir a partir dela, até ao ponto de alguns cientistas começarem a acreditar que a viagem espacial possa ter o efeito oposto. Elas poderiam deixá-lo velho prematuramente pela aceleração dentro do espaço. Como ficou postulado, a única grandeza absoluta em qualquer referencial dessa teoria é a velocidade da luz. Mas os efeitos criados pela teoria podem ser diversos, porque sugerem uma flexibilidade no tempo, quando em circunstâncias diferentes de velocidade. A luz de referência é a luz elétrica, que pode ser medida a sua velocidade e, a princípio, ser apresentada na sua velocidade, a possibilidade de dilatação do tempo e de contração do espaço. Júlio César. Atualmente, com a presença de energias superiores na Terra, que se comportam quanticamente e são chamados de OVNIs, os cálculos matemáticos de velocidade dentro do universo passaram a ser superiores em relação à simples medição da luz elétrica. A luz original, pura, limpa e perfeita, consegue se deslocar em velocidade superior à da luz solar, ao ponto de conseguir se apresentar em tempo real em diversos lugares ao mesmo tempo. No mundo quântico, o tempo não está vinculado ao espaço e à luz solar. Não é uma luz perfeita. A luz solar é derivada de um curto, e a luz racional é originada de uma mecânica perfeita, onde a velocidade com que os corpos se deslocam no universo não tem relação com distorções no tempo.
Pode-se viajar em grandes velocidades ou pequenas velocidades, mas isso não interfere no tempo. O tempo, nesse caso, é somente um registro de velocidade, que essa sim pode ser variável. A velocidade tem relação com o deslocamento da massa dentro do espaço, onde o tempo é absoluto e cronometrável, dando a noção exata da velocidade do deslocamento. Ei, o tempo é o registro da existência, por isso ele não pode ser distorcido, não pode ser alterado. O tempo é um relógio sagrado e absoluto. Sagrado porque traz consigo o mesmo segredo da vida, o nascer da vida e o nascer do tempo. Ambos são absolutos. O tempo é absoluto e por isso não é contado em um mundo também absoluto, mas nesse universo material é finito, onde vidas nascem e morrem em frações de segundos. A métrica do tempo se torna muito presente, muito perceptível, mas sempre imutável. Qualquer mecânica estruturada dentro do tempo tem uma evolução previsível, por a vida ter fundamento lógico, racional, temporário. Cris? As profecias têm origem em gerações de destinos imutáveis, quando inseridos pela natureza ou manipulados por um livre arbítrio superior, que fundamentam o mapa, a planta e a bússola do universo. Quem conhece esses códigos inseridos na lei de transformação consegue prever todo o processo evolutivo. Tudo parte de um processo natural e toda mecânica tem um criador, porque não existe efeito sem causa. A única variante está na diversidade do livre arbítrio dos racionais, que possuem o poder de criar caminhos alternativos aos naturais, caminhos artificiais, onde nas leis de equação e transformação já são inseridos os códigos de evolução e as diretrizes da natureza. Em um mundo com princípio e fim, é mais fácil se entender isso, porque o padrão evolutivo é o mesmo, porque a base evolutiva virtuosa é a mesma, é racional. Entre o início e o fim, existe a planta da criação, e nela inserido o código, o mapa genético e atômico da estrutura cósmica que se introduz de forma dimensional entre o micro e o macrocosmo, gerando uma bússola universal que aponta sempre para cima, para o macro. No nosso caso, para uma quarta dimensão, porque contamos as dimensões de baixo para cima, do micro para o macro. O micro são as sementes vivas, as menores vidas virtuosas, puras, que brotam da árvore da vida, criando um novo espaço com o seu nascimento e um marco temporal desse nascimento. Sementes que nascem eternas, que progridem elevando o seu grau de pureza a níveis eternos de grandeza e de poderes imensuráveis. Júlio César. Obrigado, Cris. Sigamos. Ouvintes, a árvore da vida se mostrou inesgotável fonte do surgimento de virtudes eternas, que formam grandes planícies de massa cósmica,
com capacidade inata, de influenciada por seu próprio progresso de pureza natural, alcançar movimentos de tração, capazes de agrupar as mais evoluídas pelo tempo e por combustão espontânea, dá origem a uma nova consciência dimensional, a uma mecânica de vida superior, uma natureza superior, como as células de um corpo que se juntam para formar uma pessoa. Da mesma forma, as virtudes se juntam para formar um universo, uma natureza eterna, um ser eterno, poderoso e gigantesco, que por sua vez pode, a partir de si mesmo, criar mecânicas de vidas menores, mas com a mesma natureza que é a natureza evolutiva racional. Uma consciência que já nasce com princípios intrínsecos ao Uno, gerando espelhamento, semelhança. Todos os mundos racionais são puros, limpos e perfeitos. E o mundo de matéria, apesar de imperfeito e mortal em que vivemos, se originou de um desses mundos perfeitos, racionais e eternos. As explicações sobre a origem desse universo imperfeito de matéria, ouvintes, estão nos livros Universo em Desencanto.